E afinal, um estabelecimento deve ficar fechado ou deve ficar aberto durante esse período da Covid-19? Essa é uma questão relevante para os aspectos políticos e você já deve estar cansado dessa polêmica. Eu também estou. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e vou analisar essa situação no âmbito do direito administrativo, como sempre agimos aqui no nosso canal, no YouTube e em outras ferramentas de divulgação. Nós vamos analisar sobre o aspecto jurídico. Não vamos tomar partido de qualquer parte nessa situação. Analise junto comigo. A determinação para fechar um estabelecimento ou mantê-lo aberto é das autoridades públicas. O que muita gente esqueceu é que nós temos a Lei da Liberdade Econômica e, portanto, essa restrição deve ser a mínima necessária. E não estou falando isso para tomar partido de qualquer um dos atores envolvidos. Está na Lei da Liberdade Econômica. Mas como está na legislação que cuida dessa matéria? Então, a lei que cuida dessa matéria, coronavírus, direito provisório, Covid-19, é a Lei 13.979, que foi editada no comecinho do mês de fevereiro. Olha que sensacional! A Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia e decretou calamidade de emergência em saúde pública no dia 30 de janeiro. E o Brasil rapidamente reuniu seus poderes e editou uma lei no dia 6 de fevereiro, a Lei 13.979. Nessa lei tem dois dispositivos que interessam ao nosso debate. Artigo 4º, parágrafo 5º. Ato do Ministro de Estado da Saúde, inciso 1, disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo. No inciso 2 está quarentena. Quarentena o que é? 40 dias, quarentena. E a ideia, a quarentena é o isolamento daqueles que estão com suspeita de contaminação e também fechamento de restrições de atividades. Então, quando nós falamos de fechar estabelecimentos, tem gente que usa o Ctrl L no computador e não acha. Não acha mesmo, porque pela lei é isolamento daqueles que contraíram o vírus e quarentena daqueles que estão sob suspeita de terem contraído ou estão em processo de contaminação e atividades. Portanto, quarentena de atividades. E o que a lei estabeleceu? Ato do Ministro de Estado da Saúde. E ministro, desde a emenda constitucional em 1969, é nomenclatura que só pode ocorrer na esfera federal. Eu sei que tem algumas religiões que chamam de ministro também, o pastor ou aquele que dirige a reunião, mas ministro, por lei, é só na esfera federal. Assim como o juiz são só os integrantes da magistratura. Por isso que a gente não fala juiz de futebol, né? A gente fala árbitro, né? Temos que corrigir a nossa terminologia, mesmo quando a gente está com um chopinho com os amigos num bar da esquina. Pois muito bem, a ideia é quarentena, ministro de Estado. Só o governo federal é que pode dispor sobre quarentena, as condições e o prazo. Vamos ver um pouquinho mais outro dispositivo agora da mesma lei. Lei 13.979 de 2020. Parágrafo 9º. O presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o parágrafo 8º. Portanto, a competência para dizer o que são os serviços essenciais é do presidente da República e foi assim que decidiu o Congresso Nacional. Veja só, então nós temos dois pontos. A quarentena, o prazo e as condições são definidos pelo Ministro de Estado da Saúde. E a relação dos serviços essenciais são definidos pelo presidente da República. Agora, olha só a besteira que foi publicada no nosso país. Colocaram no decreto agências lotéricas. E um determinado órgão do Ministério Público cometeu sim uma grande besteira. Foi à Justiça
pedindo que isso não fosse considerado atividade essencial. Claro, fazer apostas, jogos de azar, patrocinados do governo federal, isso é absurdo. Pois é, o que esqueceu é que atualmente as agências lotéricas, especialmente para a comunidade menos favorecida do nosso país, servem como um pequeno banco. As pessoas vão lá e tiram dinheiro. E esqueceram isso. Então, é aquela história do sujeito que sabe tudo e fica com um poder extraordinário na mão e acaba fazendo besteira. Foram arguir que isso não era atividade essencial, né? Não é atividade essencial para quem só frequenta banco, certamente, né? Ou nem isso, né? Manda alguém fazer atividade bancária. Vamos agora à questão importante. Você percebeu agora que pelo que nós colocamos em termos jurídicos, ato administrativo exige agente competente, motivo e finalidade. Qual é o agente competente? Nós vimos, por lei, o ministro do Estado da Saúde fixa os prazos e as condições. E vimos aqui que o presidente da República é quem estabelece a relação das atividades essenciais. Portanto, se um governador ou um prefeito definir o que é atividade essencial ou não, está invadindo a competência que pelo Congresso Nacional do nosso país foi atribuída ao presidente da República. Mas você deve estar pensando, isso não é tão simples assim. Não, não é mesmo. Antes de falar um pouquinho mais sobre autoridade competente, eu queria lembrar para você, nessa mesma lei está o motivo. O motivo é científico. Olha só o que a lei estabeleceu. Artigo 1º. A quarentena foi definida para evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. E na portaria 356 de 2020 também do ministro da Saúde, foi estabelecida a regra no artigo 4º, que eu vou ler agora. Artigo 4º. A medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção do serviço de saúde em local certo e determinado. Parágrafo 1º. A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editado por secretário de saúde do Estado, do município, do Distrito Federal ou o ministro de Estado da Saúde, ou superiores em cada nível de gestão, publicado no Diário Oficial e amplamente divulgado pelos meios de comunicação. O imbróglio todo criado ocorreu do seguinte modo: a lei definiu a competência para definir prazos e condições ao ministro da Saúde. E o ministro da Saúde, por algum motivo, editou a portaria 356, motivo que nós, no direito, temos que considerar motivos adequados e compatíveis com o interesse público. E por essa portaria, essa competência foi transferida a secretário de Estado de Saúde, secretário municipal de saúde ou secretário distrital de saúde. E notou que está em negrito ou autoridade superior. Então, por meio dessa portaria, foi definido que o secretário de Estado de Saúde ou autoridade superior, o governador ou o prefeito, podem, portanto, estabelecer o regime de quarentena. O que aconteceu em relação a isso? Houve uma delegação de competência. E o que nós aprendemos no direito administrativo, a delegação de competência conferida por lei a determinada autoridade só pode ser delegada se a lei autorizar. Portanto, a gente tem um imbróglio jurídico um pouquinho maior do que nós podemos imaginar. Será que essa portaria é válida ou não é válida? A ideia, e isso nós temos que considerar, é que esse imbróglio tem que ser definido no âmbito político, pelo Congresso Nacional. A norma é omissa se a competência pode ou não ser delegada. O que nós não podemos hoje aceitar como cidadão e como operadores do direito é esse conflito por falta de tentativa ou por falta de harmonização entre os poderes e as esferas de governo. Na descrição desse vídeo você encontra então o texto que nós produzimos sobre essa matéria. Muito antes de discutir regime federativo, basta a gente verificar o que está na lei. Ato administrativo, agente competente, motivo e finalidade. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e nós temos nesse canal e diariamente para você o resumo do Diário Oficial da União. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, no Instituto Protege e em outras ferramentas que disponibilizamos para você.